Oi, gente! Que bom que você está aqui de novo com a gente agora na nossa continuação da semana, o altar e a palavra. Já deixando aquele sinal para você que se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já coloca aí todos os comentários, compartilha com a galera, então já fica acompanhando o canal, os materiais que a gente está disponibilizando, tá bom? Do Projeto Online com Deus. Então não esquece, já acompanha a gente aí nas redes sociais e continua aqui com a gente agora pro tema da lição. Vou pedir para Manu ler pra gente Colossenses capítulo 3, do versículo de 1 a 3. Isso aí, vamos lá. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Que verso bonito, não é? Bem tocante ao coração. Então, aqui está falando sobre Colossenses, né? E também a lição trata sobre o povo, os cristãos lá daquela época que Paulo estava escrevendo as cartas, né? Então, em relação a isso, Rai, quero te perguntar, qual que é o contexto da época em que a carta foi escrita por Paulo para os Colossenses? Então, a gente viu aqui na lição, né, conforme a gente foi estudando, que quando Paulo soube sobre os colossenses, eles estavam espalhando a palavra de Deus, só que de uma forma não correta, né? Estavam espalhando heresias, como disse a lição. Então, eles acabavam falando às outras pessoas que, na verdade, não provinha a divindade do Cristo, né, de Jesus Cristo. E quando Paulo soube disso, obviamente, ele foi alertar o povo dos colossenses, né? E aí, quando ele diz, pensai nas coisas lá do alto, e ele escreve o livro de Colossenses, né, trazendo essa mensagem muito, muito importante para os nossos dias, porque acaba reforçando o que a gente vive no hoje também, né? Então, naquela época, eles espalhavam aquela notícia, e muitas vezes hoje a gente acaba espalhando notícias que não estão de fato com embasamento cristão, né? Não são de fato aquilo que a gente prega. Às vezes a gente prega o que a gente não vive, e aí acaba sendo também uma forma de não espalhar verdadeiramente a palavra de Deus. Então fica aquele exemplo de Paulo pra gente, né? Pensa nas coisas lá do alto, não pensa nas coisas que são da terra, não perde seu tempo nutrindo pensamentos que não condiz com a conduta cristã, sabe? Que não vai com aquilo que Deus passou pra mim, pra você, mas pensa nas coisas do céu, pensa naquilo que Deus deixou pra gente na sua palavra, porque não tem erro. Não adianta a gente tentar alterar, a gente colocar dúvidas na nossa cabeça e querer responder sozinhos e acabar espalhando isso pras outras pessoas. Mas sim levar verdadeiramente a palavra de Deus, que é esse o alerta que Paulo deixou, né, para as pessoas de lá de Colossenses e deixa pra gente também hoje. É isso mesmo. Então, o povo estava espalhando fake news. É basicamente isso. Tudo errado, gente. Isso é importante também, como nós temos que observar as escrituras, não é? Porque através do estudo da palavra, mas aquele estudo de fato mesmo, querendo aprender, pedindo orientação do Espírito Santo para que nós possamos pregar, mas pregar aquilo que é certo. Nós vemos muitas pessoas pregando e, assim, a parte da pregação, ela é importante, ela é relevante, mas o que você está pregando? Qual é o conteúdo que você está levando para as outras pessoas, não é? Porque, assim, só pregar, digamos, não é o suficiente de você estar pregando errado. Por quê? Você vai, aquele negócio, né? Siga-me os bons. Você está levando todo mundo para o caminho errado. Exatamente. Então é importante que nós levemos a palavra de Deus, mas a palavra verdadeira, a palavra correta. Então também vem aqui a advertência, né? Que nós possamos pensar nas coisas lá do alto, focar nisso. E o que seria pensar nas coisas lá do alto? É realmente estudar a palavra e viver a palavra na nossa vida. E ser luz para as outras pessoas e também mostrar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, não é? Exatamente. Outra pergunta também muito interessante que a nossa produção preparou é a seguinte, olha. Qual é a importância da adoração a Deus na mudança da nossa maneira de pensar e agir? Como que é importante, né? A nossa adoração a Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. Sim. É interessante a gente lembrar, como a gente comentou ontem na lição de domingo também, as pessoas observam a gente o tempo inteiro. Então é muito importante a gente saber que a palavra de Deus, quando a gente está vivendo a palavra de Deus, a gente acaba espalhando ela pela nossa forma de agir, pela nossa forma de falar, pela nossa forma de ouvir as outras pessoas também, porque nem tudo convém a gente como cristãos. Então, assim, o ambiente que eu estou, as pessoas vão observar e falar assim, não, aquela pessoa é realmente uma praticante da palavra de Deus. Ela realmente está concentrada em levar o Espírito Santo às outras pessoas e não quem ela é de fato. Então, quando a gente, por exemplo, a gente está na faculdade ou alguma outra coisa e a gente deixa de viver para Cristo e começa a viver pra gente, a gente acaba negando a palavra de Deus. E a gente leva aquilo que a gente quer
sobre nós mesmos, né? Porque, por exemplo, se eu tô numa roda de pessoas, de amigos, que falam coisas que eu sei que eu não posso ouvir, ou me convidam para lugares que eu sei que não posso ir, não que eu não possa, né? Mas que eu não deva. E aí a gente acaba se envolvendo na conversa, tentando ser parte da conversa. E aí a gente acaba sendo pessoas que nós somos carnais, né? Sendo quem eu sou. Por exemplo, eu sou a Raíssa Brenda, eu sou isso. Mas quando Cristo habita em mim, as minhas ações não refletem a Raíssa. As ações elas vão refletir, olha, o Espírito Santo está dentro do seu coração de fato. Que era isso que Paulo estava tentando alertar para o povo de Colossenses, né? Tem até um trecho da lição que fala assim: o tema central de Colossenses é a superioridade de Cristo sobre toda a criação, inclusive sobre todos os poderes, quer sejam humanos ou sobrenaturais. E aqui, já para concluir, fala: Colossenses 3 descreve a vida cristã como um ato de adoração. Então, a vida do cristão, ela é sempre uma adoração. Ela está em constante adoração, ela não para um momento para você decidir viver, hoje eu posso, sei lá, dar uma saidinha para uma festa, não, a vida cristã, ela é todo dia uma adoração. Então, se ontem você é um verdadeiro adorador, amanhã você também tem que ser, hoje você também tem que ser. Então, todos os dias é um compromisso que você reafirma com Deus, e isso precisa estar ligado no seu coração para que as outras pessoas percebam isso em você também. É isso aí. Tem aquela música, né, que o cristão, ele é exemplo mesmo sem o querer. Então, mesmo que nós não queiramos ser exemplo, não queiramos os holofotes, ainda assim as pessoas estão reparando, não é? E quando a gente pensa que nós somos cristãos, nós temos que refletir quem Cristo é, quem Cristo foi, como Cristo agiria nas situações que nós somos colocados também a agir, não é? Então é importante também ter essa questão da adoração, porque quando a gente escolhe adorar a Deus, nós escolhemos deixar para trás as coisas antigas e nós nos tornamos novas criaturas, com novos gostos, com novas escolhas, com renúncias, porque nem sempre é fácil deixar para trás aquilo que nós gostamos. E aí cabe a nós também, de joelhos, orarmos a Deus pedindo para que Ele tire do nosso coração aquilo que nós não devemos gostar. Não é porque ir para o céu é uma preparação, é uma corrida, né? Nós temos que nos prepararmos cada vez mais, e é entre caindo e levantando que nós vamos aprendendo e sempre firmados na palavra de Deus e com comunhão com o nosso amado Pai, não é verdade? Amém. Então vamos fazer mais uma oração? Convido você também a se unir conosco nessa oração. Querido Deus, muito obrigada, Pai, porque nós temos a palavra que tanto nos adverte, ó Pai, que nos ajuda a seguir o caminho correto. Por favor, meu Deus, mostra para nós o caminho que nós estamos seguindo. Se estivermos no caminho errado, por favor, nos mostre qual é o caminho certo, nos guia pelo caminho eterno, Pai, rumo ao lar celestial. Esse é o nosso desejo. Por favor, cuide de cada um de nós, de todos que estão nos assistindo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E nós esperamos vocês para o vídeo de amanhã, terça-feira.